Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2015. A enquete está no ar. Vote, escolha o tema de sua preferência para que possamos apresentar nas próximas edições. E hoje nós vamos falar sobre o tema que você escolheu. Vamos falar sobre consórcio imobiliário. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com o nosso conselheiro efetivo, o Wagner Artuso. O Wagner Artuso é o que ministra o treinamento aos corretores de imóveis do Estado de São Paulo sobre o consórcio imobiliário. Wagner, muito obrigado por sua participação e estar aqui esclarecendo a todos os corretores de imóveis brasileiros sobre essa questão de consórcio imobiliário. Bom dia, Wagner. Bom dia, telespectadores, corretores, corretoras, amigos. Vamos falar hoje sobre consórcio imobiliário. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse nicho de mercado que está sendo muito procurado por todos os clientes e é uma forma muito vantajosa de adquirir o seu imóvel. Você tem alguma dúvida sobre a questão de consórcio imobiliário? Mande a sua pergunta para a TV Cresce. E eu queria já abrir aqui as perguntas, perguntando para o Wagner Artuso, qual é o órgão, Wagner, que fiscaliza essa questão de consórcio imobiliário? Existe um órgão que fiscaliza, que controla o consórcio imobiliário? Perfeito. Hoje os consórcios são as administradoras são controladas pelo Banco Central do Brasil e faz toda a fiscalização sobre o funcionamento dos consórcios. E em caso de mau procedimento, eles são punidos e administrados depois pelo próprio Banco Central. Wagner, deixa eu te fazer uma perguntinha. A pessoa que está interessada em adquirir uma cota de consórcio, como é que ele faz, por exemplo? Ele pode pegar qualquer administradora, tem administradoras boas, tem administradoras ruins, ou são todas trabalham de uma mesma maneira? Não, como todo profissional, como todo produto, tem os bons e tem os ruins, e tem os médios, tem os mais ou menos, embora mais ou menos não exista, né? Ou é mais ou é menos, mas a pessoa que vai adquirir um consórcio precisa, primeiramente, se certificar de com quem ele está trabalhando, né? Qual é a administradora. E pesquisar. Para pesquisar, tem que entrar no site do Banco Central do Brasil, é www.bcb.gov.br/consórcio, onde você vai encontrar todas as informações sobre consórcio, inclusive a legislação que rege a matéria. Escolhida a administradora, Wagner, então a pessoa que gostaria de ter uma cota de consórcio, ele tem um desembolso inicial? Primeiramente, na primeira prestação, ele tem que pagar uma taxa de adesão, que corresponde em torno de 2% sobre o valor da cota que ele vai adquirir, do valor que ele pretende, e o restante, então, é mais uma prestação, a primeira prestação, juntamente com essa taxa de adesão. Essa taxa de adesão, algumas companhias, elas dividem em 3, 4, 5, em várias modalidades, não depende exclusivamente de um pagamento à vista. Só completando aqui o nosso raciocínio, e essa taxa, Wagner, ela é cobrada por todas as administradoras o mesmo percentual? Não é o mesmo percentual, mas vira em torno de 2%, um pouco mais, um pouco menos, mas isso é cobrado, é a taxa de adesão. É um contrato de adesão onde você vai se comprometer a pagar as prestações para poder ser contemplado no decorrer do prazo. Quer dizer que as administradoras, então, elas têm assim um livre-arbítrio para poder dizer se o dela é 2, se é 1,90, se é 2,5, seria isso? Exatamente, eles podem estar... a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas basicamente essa é a taxa de administração cobrada. É uma taxa de administração na qual você paga em torno de 10% sobre o total da taxa de administração antecipado. Essa é a formalidade. Nós temos uma pergunta aqui
e nós já vamos colocar esta pergunta. É o André, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Como explico para o meu cliente as condições em que ele pode utilizar o fundo de garantia para dar lance no consórcio imobiliário? André, bom dia. Obrigado por sua pergunta. Bom dia, André. Muito oportuna a sua pergunta. Com relação ao fundo de garantia, ele pode ser utilizado de várias maneiras, inclusive para dar lance. Ele vai complementar, ele pode dar a totalidade do seu fundo de garantia e complementar com o próprio dinheiro, quer dizer, com recursos próprios, até a modalidade de antecipação da própria uma parte do valor da cota como lance, né? Então o fundo de garantia é perfeitamente utilizável. Eu não sei qual é a sua medida, né? Mas ele pode utilizar tudo. O fundo de garantia é utilizado em qualquer momento, inclusive no lance. No lance ele pode fazer ofertar o lance a X% do valor em fundo de garantia. Isso é perfeitamente possível. Já aproveitando essa pergunta do André, como é que se dá esta contemplação do consorciado? Quais são, vamos dizer, como é que a pessoa que tem a cota, ela pode ser, vamos dizer, contemplada? Ela poderá dar lance, utilizar o fundo de garantia, não é, Wagner? Exato. Esse fundo de garantia, eu não sei se tem a regra para a utilização do fundo de garantia. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma cota e ele já tem um imóvel, já tem uma residência, mesmo assim, no consórcio, ele vai poder usar o fundo de garantia dele? Não pode. As regras são as mesmas. É a regra do Conselho Curador. Do Conselho Curador da Caixa Econômica Federal do Fundo de Garantia. Quer dizer, tudo que dá para você fazer com financiamento utilizando o Fundo de Garantia, a mesma coisa se aplica nos consórcios. Quer dizer, o que não pode no financiamento não pode no consórcio. A regra é a mesma, né? A utilização do Fundo de Garantia depende das regras do Conselho Curador. E quais são as outras modalidades do qual eu posso ser um contemplado na minha cota? Existem apenas duas modalidades, né? A modalidade, são duas formas de contemplação. Uma por lance e outra por sorteio. Por lance é uma participação, uma parte do valor da cota que a pessoa dá de lance, e no sorteio são feitos pela Loteria Federal, né? O primeiro prêmio da Loteria Federal. Nos lances, são duas contemplações por mês, por lance, e uma contemplação por sorteio. Duas por lance, são os dois maiores lances, quer dizer, quanto mais recursos próprios eu der, seria a minha chance de ser contemplado é maior. Exatamente. Vou explicar um pouco, vamos perder um pouco mais tempo nessa questão do lance. É o seguinte, os grupos são formados por diversos valores, então de 250 a 500 mil reais. Então você tem várias pessoas no mesmo grupo, né? Num grupo de 250 a 500 mil reais, quer dizer, quem está lá com 500 mil reais, se der 250 de lance, ele vai tirar, e o que tem o consórcio de 250 não iria tirar nunca, não é verdade? Então, o que acontece? Isso funciona da seguinte forma: é um percentual do valor da categoria que a gente chama, né, que é o valor do consórcio mais as taxas, e esse percentual, então, ele dá uma equidade, as pessoas vão estar podendo participar em igualdade de condição. É um percentual, então, que traz a igualdade de condição na competição pelo lance. Você tem alguma dúvida? Encaminhe a sua dúvida sobre consórcio imobiliário para a TV Cresce. Então, como eu estou entendendo, o consórcio é formado um grupo do qual não é um valor igual para todo o grupo. E qual é o montante de pessoas que podem participar desse grupo? Tem um número, vamos dizer, final ou não? Como é que funciona essa questão de montagem de grupo? Grupos, a grande maioria das administradoras de consórcio são 3 pessoas
contempladas por mês, né? No mínimo. Então, são 2 pessoas por lance e 1 pessoa por sorteio. Hoje, a grande maioria das companhias trabalham na base de 200 meses. Então, nós temos todos os meses 3 pessoas contempladas, vezes 200, são 600 participantes. Então, 600 participantes, 200 meses, 3 contemplações mínimas por mês. É isso que acontece. Ana Lúcia, de São Carlos. Bom dia, Ana. Ela faz aqui uma pergunta, Wagner. Tem um cliente que está com consórcio não contemplado. Ele tem fundo de garantia e recursos próprios para dar lance, mas ainda ele não escolheu o imóvel para ele comprar. Ele não encontrou imóvel ou ele ainda não está procurando o imóvel. Para incluir o fundo de garantia no lance, ele precisa ter escolhido o imóvel? Ela está perguntando isso porque ele só quer procurar o imóvel com ela depois que ele for contemplado, está correto? Então, Ana, muito obrigado pela sua pergunta. Nesse caso, no caso específico da utilização do fundo de garantia para dar de lance, não precisa ter o imóvel. Ele vai dar o lance e só vai ser utilizado o fundo de garantia dele no momento em que for fazer for passar a escritura. Quer dizer, ele pode ter a carta de crédito dizendo, olha, eu estou dando X de lance, X de fundo de garantia, X em recursos próprios e mais o dinheiro que ele vai ser contemplado. E aí sim, então, vai à procura do imóvel, é feita uma avaliação do imóvel, é feita, depois de tudo aprovado, então aí sim é que é liberado o fundo de garantia, mas não necessariamente precisa ter o imóvel pode ser buscado depois. As perguntas continuam abertas. Faça a sua pergunta e encaminhe para a TV Cresce. Wagner, a pessoa contemplada, ela teria um prazo para poder utilizar essa cota contemplada ou não? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta muito interessante, viu, Gilberto? Muito obrigado pela pergunta e acho que é muito esclarecedora. O consorciado contemplado, ele não tem prazo para utilizar o seu dinheiro, né? E no momento em que ele é contemplado, suponhamos que a pessoa foi contemplada por sorteio. E aí ela vai utilizar esse dinheiro no momento em que ela mais lhe aprouver. Não tem necessidade de ser amanhã ou depois de amanhã, não tem prazo nenhum. Ocorre que as pessoas, esse dinheiro, uma vez contemplado, esse dinheiro, por determinação do Banco Central, é depositado em uma conta que rende, cujo rendimento é por fundos lastreados em títulos públicos. Isso é uma rentabilidade interessante, mas ao mesmo tempo ela deixa de ser boa por conta de que os imóveis valorizam muito mais do que a aplicação financeira. Então, quanto mais tempo a pessoa deixar o dinheiro lá esperando a rentabilidade dele, menos ele consegue comprar depois. Você entende isso, né? O imóvel corre muito mais rápido, valoriza muito mais rápido do que o dinheiro, ou valoriza mais do que o próprio dinheiro aplicado. Isso é fato, isso não é de hoje, né? Olha, sobre a pergunta da Ana Lúcia aqui, Wagner, quais são os tipos de imóveis que o contemplado poderia adquirir através do consórcio imobiliário? Então, o consórcio imobiliário é muito versátil, né? Você pode comprar imóvel residencial, comercial, casa, apartamento, campo, praia, terreno. Você pode reformar a sua própria propriedade, você pode construir, né? Quer dizer, você pode fazer qualquer coisa com recursos do consórcio. Mas sempre para imóveis, né? Sempre para imóveis. Quer dizer, você não pode... o objetivo, né, do consórcio é exatamente esse. Quer dizer, é uma poupança que você vai se programar para comprar determinada coisa. Então, você não pode mudar no meio do caminho. Agora eu não quero mais comprar casa, eu quero comprar carro. Não pode. Você tem que comprar casa. Para isso existe o consórcio de automóvel, né? Mas, Wagner, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Mas antes disso, eu queria aproveitar aqui, né, o nosso colega Gilberto Iog, ele é oriental, né?
de origem oriental, e o consórcio também é, de uma maneira muito simples, né, baseado numa cultura japonesa que é do Tanamoshi. Tanamoshi, né? Tanamoshi é um consórcio de dinheiro que gira em torno dos japoneses, dos chineses, dos orientais de uma maneira geral. E baseado nisso é que foi criado o consórcio. Para você, Gilberto, que você talvez conheça isso muito melhor do que eu, mas o único lugar no mundo que existe consórcio é no Brasil. O Wagner falou em Tanamoshi. Tanamoshi nada mais é do que os antigos japoneses. Uns ajudavam os outros nessa questão de Tanamoshi, tá certo? Sem visar lucro. Era uma ajuda mútua de um grupo, ok? Todos eram beneficiados. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Wagner. Como crédito imobiliário, financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, pelo SFI, é feita uma avaliação, é feita uma vistoria no imóvel. O consórcio, como é que faz? Da mesma forma. Para que a administradora libere o dinheiro para a pessoa, na verdade não libera o dinheiro para o proprietário, né? Mas ele precisa saber a questão se o imóvel realmente vale aquilo, se ele está em condições de habitabilidade, para que ele possa estar liberando esses recursos, né? Por quê? O imóvel fica como garantia do grupo de que a pessoa vai continuar pagando aquilo, né? Então não tem como fazer diferente. Tem que ter a vistoria, tem que ter a avaliação, tem que ter tudo que é feito pelo sistema financeiro. Também é feito no consórcio. Essa garantia que você citou, Wagner, é somente aquele imóvel que ele está adquirindo? Ou o banco ou a administradora poderá exigir mais alguma outra garantia? Não. A garantia do consórcio é o próprio imóvel, né? Não tem outra garantia. Por exemplo, vamos pegar aqui a localização do imóvel para aquisição. Quais são os procedimentos do consorciado para quitar o vendedor do bem? Quais são os documentos que se exige do vendedor, do contemplado? Como é que funciona? Precisa de matrícula, como fosse um crédito imobiliário? Exatamente. Funciona da mesma forma. Quer dizer, você vai disponibilizar a matrícula do imóvel, o IPTU, para que seja feita a avaliação. Os documentos pessoais do proprietário, porque a própria administradora faz a busca nos cartórios e distribuidores, né, para saber da idoneidade dos vendedores. E do comprador ele vai ter que comprovar a renda. Essa é uma das coisas que são necessárias. A comprovação de renda é necessária. E se ele não consegue comprovar a renda, porque ele já comprou a cota, deveria ter sido exigido lá no início, não exigiram, agora ele foi contemplado, está comprando meu imóvel, e se ele não tiver renda, como é que funciona? Veja só, não é exigido porque quando você compra a cota, você é credor de um valor. Você está pagando, você é credor. A partir do momento que você é contemplado, você passa a ser devedor. E eu preciso, como companhia ou como administradora, fazer com que garanta às outras pessoas do grupo de que você vai continuar pagando. Então, eu preciso ter essa garantia. Então, a obrigação da comprovação de renda é necessária. O grande mote do consórcio é que o valor da prestação, por não ter juros, é infinitamente inferior ao valor do financiamento. Então, a pessoa consegue comprovar melhor no consórcio do que no próprio financiamento em razão dos valores, né? Então, e nesse caso, por exemplo, eu não consegui comprovar a renda necessária que a administradora está me pedindo. Eu posso dar um fiador, tem como fazer isso? Nesse caso, de a pessoa não conseguir comprovar a renda, eles vão pedir um avalista, né? Um avalista em que vai suportar a diferença no valor entre o que ele pode pagar e o que está feito, o que é necessário para ele comprovar, né? Então, aí o avalista estaria cobrindo essa deficiência dele. Caso contrário, ele pode aguardar um pouco, deixar o dinheiro aplicado ou então até negociar essa cota, como a gente vê aí por aí, as cotas contempladas que são negociadas, né?
Mas existem várias outras modalidades. Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma pendência judicial e que ele está discutindo, isso também é levado em consideração. São várias coisas que são levadas em consideração, que uma delas é quanto tempo a pessoa mora naquele local, quanto tempo a pessoa trabalha naquele local, quantas prestações ele já pagou, qual o montante que ele já pagou. Tudo isso leva-se em consideração para a análise do consorciado. Ana Lúcia Babichak, Praia Grande, São Paulo. Bom dia, Ana. Qual é a idade máxima para adquirir o consórcio de imóveis? Se existe restrição de idade? Sim, não é restrição, na verdade, né? Como nos financiamentos, existe o seguro de vida. E o seguro de vida é baseado a soma da idade da pessoa mais o tempo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos ou 75 anos, dependendo da companhia. Mas, via de regra, hoje a idade, o tempo de idade da pessoa é em torno de 80 anos. Então, 20 anos, 20 anos de consórcio, ou então 60 da pessoa. Ou nos prazos de 180 meses, até então a pessoa poderia ter 64 anos, 11 meses, 29 dias para poder adquirir em função do seguro de vida, né? Alfredo Coelho, lá da minha cidade de Santos. Bom dia, Alfredo. Olha a pergunta do Alfredo Wagner. Quais as diferenças entre consórcio de veículo e de imóveis? Tem um cliente traumatizado pelo dano que teria sofrido devido a haver comprado inadvertidamente uma transferência de consórcio, achando ser as mesmas regras de financiamento normal. Todas as vezes que sai o modelo novo, seu pagamento mensal do consórcio de carro aumenta na mesma proporção, enquanto o veículo está velho e muito depreciado. Isso é uma coisa que não tem como solucionar no caso de automóvel, mas a gente está falando em imóvel, né? Os imóveis só tendem a valorizar, né? E na mudança das prestações, os consórcios são corrigidos anualmente pelo INCC. Então a prestação deles só muda a cada 12 meses. E essas prestações, Wagner, como é que ela é calculada? Então, vamos dizer, é um valor de X, como é que calcula a prestação? Bom, o cálculo da prestação é um pouco difícil de explicar assim aqui pela mais TV ou menos, Cresce, mais ou menos, né? Mais ou menos. Nós vamos ter aí o valor da cota, né? Vamos supor que a pessoa tenha lá 100 mil reais, vamos fazer uma conta bem simples, né? Aí ele vai pagar mais 18% de taxa de administração e mais 0,5% do fundo de reserva, são 18,5%. Então ele vai pagar, ele compra o consórcio de 100 mil e paga por ele R$ 118.500 em 180 meses, né? Então ele vai poder estar pagando aí, a gente divide pura e simplesmente por 180 e vai saber qual é a prestação dele. Fora a taxa de adesão, que não entra nisso. A taxa de adesão é a taxa, como eu disse, né, é uma taxa de administração antecipada, que é os 10%, os 2% que ele dá lá na frente, né, no começo. Olha, a Ana Lúcia Babichak, lá da Praia Grande, ela volta fazendo uma pergunta aqui, que é uma pergunta até interessante. Os corretores de imóveis com o CNAE, Cadastro Nacional de Avaliadores, já foram inseridos na avaliação de imóveis para consórcios? Quem faz esta avaliação para a administradora, Wagner? Infelizmente ainda não, mas a gente tem lutado muito para que isso ocorra em breve, né? Mas a gente sempre tem que ter a contrapartida, né? Se nós vendemos consórcio, a gente não poderia estar fazendo a própria avaliação do imóvel, não seria nem ético fazer isso. Mas o corretor de imóveis poderia fazer essa avaliação desde que a própria companhia ou a própria administradora contratasse, mas eles procuram fazer isso com as pessoas que já fazem no financiamento, que são os engenheiros, arquitetos, né? São pessoas já ligadas a eles. Uma pessoa que foi contemplada, adquiriu o bem, está pagando o imóvel.
no meio do caminho ela está, vamos dizer, pagando ainda o consórcio dele. Vamos dizer que falte lá 5 anos para pagar. Ele pode vender esse imóvel? Claro que pode. E como é que fica a transferência do que ele está pagando? É a mesma, funciona mais ou menos do mesmo, mais ou menos não, da mesma forma que é o financiamento, né? Quer dizer, a pessoa está lá pagando o consórcio, ele vende, recebe a parte dele e transfere a dívida dele do consórcio. De que forma isso é feito? É feita uma nova avaliação do imóvel, é feita a avaliação financeira de quem está comprando, né? E de quem está vendendo também, né? E aí depois, então, se faz a escritura, o registro, paga uma taxa para a companhia ou para a administradora para que se faça esses procedimentos. Mas antes disso, a pessoa deve ir à companhia ou à administradora para verificar como está a situação, né? O comprador deveria estar se certificando junto à administradora de como está a situação daquele consórcio. E as despesas, vamos dizer, a pessoa comprou, precisa, vamos dizer, registrar. Tem as despesas também normais, ITBI, registro, tem mais alguma despesa extra? Como é que funciona? Só os 2% da taxa de administração, lá da taxa de transferência que a companhia cobra, com as administradoras cobram, né? E quem é contemplado? Um contemplado novo, ele está comprando imóvel, ele vai ter essas despesas. Se a cota dele suportar, ele pode incluir essas despesas também lá no valor da cota dele? Algumas administradoras já fazem isso, né? As pessoas eram surpreendidas com os valores de escritura, ITBI e registro no momento em que ia lá lavrar a escritura. Recebia e agora só tem que pagar ITBI, que é 2%, mais escritura, mais registro, e a pessoa não tinha condições de arcar com essas despesas naquele momento. Então, algumas administradoras, atentas a esse motivo, eles pegaram e fizeram, então, disponibilizaram até 10% do valor do consórcio para fazer frente a essas despesas. Isso é um valor extra que vai ser acrescido na conta dele para ele pagar as prestações. O Antônio de São José dos Campos, ele faz uma pergunta. Bom dia, Antônio. Então, a taxa de adesão não está inclusa no valor do bem, mas a taxa da administração e seguro? Na prestação, como é que funciona? A prestação é o seguinte, a taxa de adesão você paga quando você faz o contrato. A taxa de administração, que via de regra é em torno de 18%, você paga junto com as prestações durante todo o período. Quer dizer, 18% é dividido pelo prazo em que você está adquirindo o consórcio. Bom, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Pode-se quitar antecipadamente o consórcio a qualquer momento, utilizando o fundo de garantia desde que a pessoa pode? Pode sim. Você pode fazer a quitação antecipada a qualquer momento. Você faz e paga pelo número de prestações. Quer dizer, você está pagando R$500, deve 100 prestações, você vai pagar 100 prestações de R$500. A prestação atualizada, né? A prestação atual. Bom, já estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira, 8 de maio de 2015, e já antecipadamente agradecer a todos aqueles que nos deram essa carona e está participando do nosso programa de hoje. Wagner, deixo a palavra aberta para as suas considerações finais, com a dica que você daria ao corretor de imóveis sobre a questão de consórcio imobiliário. Olha só, a dica que a gente dá, para vocês terem uma ideia, né, da importância que é a utilização do consórcio para a compra de imóvel, vocês veem a diferença que há entre o consórcio e o financiamento na questão das prestações. Então, uma prestação de R$100 mil em 180 meses ou 15 anos, vocês vão pagar uma prestação em torno de R$1.500, né, no financiamento. Nas companhias ou na administradora, no mesmo prazo, o mesmo valor, você vai pagar R$692, mais ou menos. Então, a diferença é muito grande, é gritante. Então, vocês vão ter muitos clientes que estão nessas condições. Hoje, por exemplo, você consegue quitar financiamento com consórcio. Olha só que coisa boa.
O corretor que vende cota, Wagner, última perguntinha, quanto ele ganha? Então, ele ganha em torno de 2,5% se for empresa jurídica e 2% se for pessoa física. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta manhã de sexta-feira. Bom dia e muito obrigado pela participação.